se entrega. Sou o barco que navega em teu mar. Por isso, meu Senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro que um dia irá voltar. Queridos irmãos e irmãs, muito bom dia, que alegria, mais uma semana se começa, né? Hoje, segunda-feira, 7 de julho do ano de 2025. Estamos na 14ª semana do tempo comum. E hoje iremos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo do 18 ao 26. Eu me chamo Robson Mota, ministro da Palavra da Eucaristia, na comunidade de Santos Anjos, área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís da Arquidiocese de Manaus. E hoje, nesse dia, me é dado a oportunidade de partilhar com vocês sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje peço que nós possamos rezar, interceder por aquelas pessoas que necessitam de nós, os doentes, os desempregados, aqueles que não têm o que comer, que estão à procura de um trabalho, que estão sem esperança, com sede de água, com fome de comida, mas também com sede e fome de justiça. Que o Senhor Deus possa vir em socorro de cada um de nós. Tudo isso nós colocamos no coração de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 9, versículo do 18 ao 26. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que chegou um chefe e se ajoelhou diante dele, dizendo: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Levantando-se, Jesus o seguiu, ele com seus discípulos. Nisso, apareceu uma mulher que sofria de hemorragia, fazia 12 anos. Ela se aproximou por detrás de Jesus e tocou-lhe na barra do manto. Porque dizia consigo: se eu apenas tocar no manto dele, ficarei curada. Então Jesus se voltou e, vendo a mulher, lhe disse: Coragem, filha, sua fé salvou você. E a partir desse momento a mulher ficou curada. Jesus chegou à casa do chefe, viu os flautistas e a multidão em alvoroço e disse: Retirem-se, porque a menina não morreu, ela está dormindo. E caçoavam dele. Quando a multidão se retirou, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia se espalhou por toda essa região. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos essa leitura onde Jesus ele se encontra com pessoas, encontra-se com pessoas que estão necessitadas da misericórdia de Deus, né? E Jesus vem com essa misericórdia do Pai para ir em socorro dessas pessoas. Fala de duas mulheres. Primeiramente, né, uma pessoa procura, né? Chegou um chefe e procura Jesus Cristo, ajoelhou-se diante dele. Olha para ver o respeito, né, e a consideração e a certeza que ele tinha que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele, que ele se retrata a Jesus, se coloca diante de Jesus ajoelhado e diz: se tu fores lá, minha filha viverá, porque ela morreu. Vem, põe a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus foi, né? Mas no caminho ele também encontra uma outra pessoa que vivia a impureza. Era impura, considerada impura porque ela tinha um fluxo de sangue que fazia 12 anos.
Então isso a fazia com que ela pudesse não estar no convívio dos seus, não viver em sociedade, porque tais mulheres, né, as mulheres da época, quando estavam em período, né, de menstrual, elas eram consideradas impuras. E imagina essa mulher com fluxo durante 12 anos. E ela sentiu no seu coração, se eu ao menos tocar na sua veste, eu ficarei curada. E assim ela fez, né? E ao tocar na veste de Jesus, ele sente e ele sabe o que estava acontecendo. E ele procura essa mulher, né? E disse a ela, coragem, filha, sua fé salvou você. E a partir desse momento, a mulher ficou curada. Então ele continua na sua caminhada e vai até a casa do chefe e encontra realmente a família, os amigos, os parentes, né? Naquela aflição pela morte da menina. Mas ele diz, não se aflijam, ela está viva, ela está apenas dormindo. Só que ele é desacreditado por todos, mas ao tocá-la, pegar, colocar em suas mãos, a menina volta à vida, né? Então a gente observa que encontrar-se com Jesus é promover a vida plena. Se nós queremos ter plenitude na vida, queremos ter, né, paz, alegria no coração, por mais que as dificuldades venham, nós temos que nos encontrarmos diariamente com esse Jesus, que é o Jesus da vida, Jesus que liberta, que salva, que nos dá força e coragem para a nossa caminhada. E ao tocar nele, aquela mulher, né, já uma outra situação, né, aquela mulher que se encontra naquele período, né, de impureza, né, ela liberta-se da sua condição, dessa condição de impureza permanente. Enquanto que a menina, ela é tocada, a mulher toca em Jesus e a menina é tocada por Jesus. E tem a possibilidade de se tornar mulher, porque se Jesus não a toca, ela estaria morta, né? Mas Jesus, ao tocar naquela criança, ela tem a oportunidade, menina, ninguém sabe a idade, né? De se tornar uma mulher, de crescer, de ter uma vida, né? Continuidade da vida. E a mulher, ela é libertada da condição de morte viva. E a menina escapa da morte antes de atingir a maturidade. Então a gente vê esses dois contrapontos, né? Enquanto que uma era uma morta-viva, estava andando, mas era considerada uma pessoa inválida, impura, não tinha valor nenhum. E a outra já estava morta, né? Uma jovem e uma pessoa de mais idade. E uma toca em Jesus e é libertada, e Jesus toca na outra e também é liberta daquela situação de morte. Então, muito interessante o quanto nós precisamos estar na presença de Jesus, a cada dia, a cada instante, né? Pedirmos a misericórdia dele sobre a nossa vida e acreditarmos, porque aquele pai, ele acreditou, né? Porque ao vermos uma pessoa que já está falecida, qual a nossa atitude? É providenciar o funeral. Mas aquele homem não, ele teve a coragem, a ousadia, digamos assim, de ir até o encontro de Jesus e dizer, Senhor, se tu fores lá, se tu tocar na minha filha, ela voltará a viver, porque eu acredito em ti. Tuas palavras têm poder, tu és, sim, poder está em ti, poder emana em ti, que vem de Deus, emana em ti. Então, a confiança, a fé que ele tinha, que ele teve em Jesus naquele momento, comparado com a fé daquela mulher que dissesse assim, que pensou, se eu ao menos tocar em sua veste, eu serei liberta de todo esse meu sofrimento, de toda essa minha escravidão, né? Porque a doença, ela nos escraviza. Eu acredito que se eu tocar ao menos na veste dele, ele me libertará. E assim aconteceu. Então, queridos irmãos e irmãs, nós